Olá, seja bem-vindo ao curso de pintura sobre escultura em gesso. Meu nome é Carla Barbosa e é um prazer estar aqui com você. Aqui nós vamos começar com a escolha dos pincéis e algumas ferramentas que a gente precisa para poder estar aqui fazendo o nosso trabalho. Aqui nós temos uns pincéis que eu uso para fazer as pinturas das peças. Esse pincel aqui, você pode ver que ele está praticamente limpo. Eu uso ele apenas para lixar a peça, aí para tirar os excessos de gesso, né, os excessos do pozinho, eu uso esse pincel para isso. Não é um pincel que você vai pintar muito, porque ele mancha muito na peça. Esse aqui eu uso para usar betume, para tirar o excesso, né? Esses outros são pincéis para pintura básica, são pincéis para tirar excesso, esse também é para tirar excesso de betume, pincéis para pintar plataformas maiores. Esses são chanfrados, né? São pincéis para pintar onde a gente não alcança, às vezes, um detalhe da peça, né? São pincéis da Keramik, são pincéis muito bons. São 2 tamanhos, né? Esse é o 12 e esse é o 10. É bom que vocês tenham 2 pincéis, assim, mais ou menos de cada naipe. Não precisa ser do mesmo tamanho, mas um tamanho intermediário, para que se você for fazer 2 tons de tinta, você tenha aí os pincéis. Esse pincel da Condor eu tenho vários, porque ele é muito bom, que tanto serve para pintura de imagens, como para outras pinturas, né? Tanto tela quanto porcelana. Então temos os chatos e temos os redondos, né? E temos os pincéis de detalhes aqui. Aqui nós temos um pincel de olho que não foi bem cuidado e ele abriu, né? O certo seria que ele estivesse assim, mas com o tempo, né, é comum que vá acontecendo isso. Também quando você deixa o pincel em pé na água, a tendência dele é fazer isso. Ou quando você pinta e não lava imediatamente, ele vai acumulando tinta aqui nessa parte e acontece esse fenômeno. Mas o pincel, com o tempo, acontece isso. Então é bom que você separe um pincel apenas para você fazer olho e detalhes mais delicados. O meu, no caso, é este daqui, né? Esse também, da Keramik, que são os que eu recomendo para fazer esses detalhes mais minuciosos. Esse aqui também é um pincel que eu uso para fazer detalhezinhos, vocês vão ver aí no decorrer do curso. É um pincel muito bom. Então, no básico é isso aí. O que eu recomendo é que você vá comprando o seu material de acordo com a peça que você for pintando, para que você não precise gastar tudo de uma vez, você vai comprando de acordo com aquela peça que você estiver pintando no momento. Aqui tem algumas espátulas, que é bom a gente ter, porque a gente precisa, às vezes, tirar uma marquinha de uma peça, precisa complementar com uma massa, e você precisa ter essas ferramentas aqui. Se você for restaurar também, né? Tem esse aqui que é uma ferramenta que eu uso também quando eu estou fazendo alguma restauração, quero fazer um dedinho, esculpir alguma coisa, você usa essa ferramenta aqui. E aqui uma chavinha para eu abrir tinta e esse palitinho também que eu uso muito, vocês vão ver usando muito aí. É um palito de unha mesmo, um palitinho de unha que você compra aí em loja de manicure, que você vai usar também no auxílio aqui para remover alguma imperfeiçãozinha, alguma bolinha que porventura tiver na peça. Então aqui são os pincéis. Então, aqui na limpeza e conservação dos pincéis, o que eu tenho aqui, isso é uma buchinha que você compra em loja de artesanato, em loja de tintas e papelaria, para você lavar os seus pincéis. Tem este aqui que é um gel para limpar pincéis. Eu uso ele muito quando eu trabalho com thinner ou alguma tinta mais forte, ele é melhor para limpar. Mas geralmente eu uso aqui um sabão de coco, que eu coloco aqui dentro, água, né?
Isso daqui é um restinho do creme que eu tinha, que eu coloquei água, então ficou uma solução aqui. Depois que eu lavar o meu pincel, eu coloco aqui nesse cremezinho para ele ficar macio, né? É uma forma de conservar. Se tem gente que usa amaciante, eu prefiro o creme de cabelo, até porque o pincel ele é feito de, muitas vezes, de cerda natural. Geralmente eu vou pintando, deixando na água, depois eu passo aqui no sabão e lavo aqui. Então sempre eu ponho um pano aqui e vou lavar e a tinta vai sair toda aqui. Então você pode fazer isso na pia da sua casa, na água corrente, que fica mais fácil. Mas é uma sugestão, muitas vezes eu estou pintando, não quero ficar levantando, eu venho e lavo dessa forma. Depois que eu fiz isso daqui, eu vou deixar ele de molho um pouco aqui, nessa água aqui com creme de cabelo, né? Esses pincéis aqui, você nunca deixe ele aqui e saia para lá, porque ele vai entortar. Então você vai lavar, você pinta e deixa ele sempre deitado. Sempre deitado. Quando você for lavar, você faz essa mesma coisa aqui que eu tô fazendo. Então depois que eu fiz isso, depois que eu passei aqui na aguinha com creme, eu dou uma secadinha nele e eu passo. Isso aqui é um creme hidratante para mão. E eu passo aqui para quê? Para poder hidratar a cerda do pincel e ele não ficar aberto. É o mesmo pincel, porém um tá bom e o outro tá ruim. Por que é importante lavar o pincel? Porque a tinta vai acumulando aqui. Então, se você não lava o seu pincel, se você vai deixando a tinta endurecer aqui dentro, ele vai acontecer isso daqui. Então, a forma de limpar pincel de detalhe, se você não fizer desse jeito aqui, seu pincel vai durar menos. E se você esquecer ele aqui, esse, tá vendo que eu deixei? Agora eu tiro aqui, deixo secar e pronto. Esse pode ficar. Todos esses que não são redondinhos da ponta fina, pode deixar um pouco aqui na água, não tem problema. Outra coisa que eu sugiro é você também ter uma tesourinha, que usa bastante, e uma tesoura comum, porque também vai precisar mesmo. Essa peça aqui é o torno, né? É uma peça que gira e eu uso muito, o tempo todo praticamente, eu uso essa peça para poder me auxiliar aqui nas pinturas. Tem na internet para comprar, em casas onde tem MDF. Eu revisto o meu aqui com plástico para poder não sujar tanto, né? E para eu trabalhar aqui em cima. Então aqui eu coloco e uso para pôr a peça, uso de apoio para colocar a peça e eu ficar mais fácil para eu poder pintar. Então é uma coisa que é muito bom de ter. E você vai ver aí que eu trabalho com isso sempre, o tempo todo aqui no ateliê. As lixas. As lixas que eu uso aqui são as lixas de parede mesmo, 220 e a 180. Tem nas casas de artesanato e também tem nas casas de construção. Lixa de unha comum também, que eu uso para alcançar lugares que às vezes essa aqui não vai alcançar. E essa lixinha aqui eu comprei também numa loja de coisas importadas, que eu uso também para lixar quando eu quero uma coisa muito pequenininha. Então, eu gostei dessa lixinha. Aqui eu deixo elas cortadinhas, em quadradinhos, conforme a minha necessidade, eu vou pegando aqui nesse copinho. Então, as lixas é isso, precisa ter, não tem como você pintar uma peça. Você pode até fazer, mas a peça não vai ficar assim bem acabada. Aqui eu vou apresentar para vocês os tipos de solvente que eu trabalho, né? Aqui nós temos a água, né, que é o solvente que a gente mais vai trabalhar. E você coloca a água numa quantidade mais ou menos assim no copo. Por quê? O pincel ele vem com essa parte prata aqui. Essa parte prata é a parte que você pode introduzir na água. Se você colocar água além disso daqui, a água vai entrar aqui e você pode descolar o seu pincel, pode perder aí a peça. Então, a recomendação é essa. Põe esse tanto, vai trocando a água. Às vezes você põe um outro recipiente do lado e vai jogando a água ou põe vários copinhos. Mas não encha o copo muito de água, porque você vai estragar
o seu pincel. Outro solvente que eu uso é o álcool. Eu gosto do 92 mais do que o 70, porque ele dilui mais as coisas que eu preciso, ele limpa melhor. Mas se você não encontrar, você usa o 70 mesmo. O 46 não funciona, tem que ser o 70 ou o 92. Aqui nós temos o solvente, tinta óleo para algumas outras tintas que a gente precisa aqui. Aqui é um comercial que você acha em supermercado mesmo e este daqui é o profissional. Então os dois vai fazer a mesma função de solvente. E aqui tem o thinner, que eu utilizo ele pouco, porque eu uso mais para restauração ou para quando eu vou trabalhar com resina. Tem o jeito certo de trabalhar com thinner. É um produto que você vai precisar de máscara e luva, com certeza. Então, para quem quiser trabalhar com ele, tem que ter também uma proteção maior. Aqui nós vamos entrar na parte dos impermeabilizantes que a gente trabalha neste curso. Aqui nós temos a massa acrílica que eu utilizo para fazer algum reparo, algum buraquinho, alguma pecinha que estragou na peça. Eu uso a massa acrílica porque ela é mais resistente. Você pode usar o gesso também, mas eu prefiro usar a massa acrílica, tanto para restaurar quanto para já arrumar as imperfeições que tem logo que a gente compra a peça. Depois o que nós vamos fazer? Nós vamos passar a goma laca. A goma laca ela é o impermeabilizante mais usado para esse tipo de pintura, mais tradicional, né? Aqui nós temos ela comercial, que a gente acha aí nas casas de artesanato, e aqui nós temos ela em natura. Essa goma laca aqui é essa daqui diluída. Você compra ela assim em casa de ferragista ou nas casas de artesanato e dilui ela no álcool e faz dessa forma aqui como eu faço. Nós vamos ter a aula de como preparar isso também. Aqui tem a goma laca incolor, que é a imitação dessa aqui, porém ela não interfere na cor do material que você está usando. Então ela pode ser usado para coisas transparentes que não, essa interferiria na cor, essa daqui não vai interferir. Então é a goma laca industrial, essa é a incolor. Esta outra aqui é natural, essa é extraída de planta. Aqui nós temos a seladora, tanto a granel que a gente compra nas próprias fábricas de gesso, quanto em casa de material, se você precisar comprar, essa é uma opção, né? A seladora à base de água. Que você vai passar na peça e você vai aprender a trabalhar com ela durante o curso. E a resina, que também é vendida pelo pessoal da fábrica, que você pode comprar assim ou pode comprar, eu optei aqui pelo verniz marítimo, que vai te dar uma proteção bem maior. Aí numa peça que você precisar expor ao relento, né, deixar numa gruta, você pode usar esses dois verniz, que são duas resinas das opções que eu estou dando de resina. Aqui eu vou apresentar para vocês o extrato de nogueira. É uma resina natural, extraída da nogueira, né? É o extrato que a gente vai diluir na água. Este daqui já está diluído, uma quantidade mínima de mais ou menos pouquinhas ml, você dilui bastante. Isso daqui dá para fazer mais ou menos 20 litros de mistura. E então é um produto que rende muito e muito simples de trabalhar. Você só vai diluir na água e vai dar a primeira impermeabilização da peça com esse extrato aqui. Então, no básico, esses são as impermeabilizações que eu utilizo nas peças. Eu vou mostrar para vocês aqui as tintas que eu costumo usar, né? Claro que essas são as que eu estou usando hoje, que a gente sempre vai atualizando e aproveitando o que aparece aí de melhor. A princípio, minha pintura básica, ela é feita com a tinta acrílica semibrilho. Geralmente eu compro uma marca melhor, uma marca que eu goste, não precisa ser a marca que eu estou mostrando aqui. Você pode escolher sua marca aí. Eu divido essa tinta nesses potes aqui e eu mesmo pigmento. Isso também vai ser mostrado para vocês no decorrer e ensinado, né, no decorrer do curso, a vocês fazerem essa pigmentação. É a tinta que eu uso de base. Se você não tem,
Se você não quer fazer, você pode usar as tintas de artesanato comum. Em várias cores, você compra aí sua gama de cores e é a PVA. Porém, essa tinta aqui, você sempre vai ter que passar um verniz depois. Essa daqui, às vezes, não precisa. As tintas, aqui tem um pigmento dourado, que é a purpurina, né? Que a gente vai diluir em um dos solventes que eu já mostrei e vai, então, fazer a preparação e aprender a fazer a douração das peças. Essa douração também pode ser feita com a tinta acrílica comum, né? Através dessas aqui, dessa tinta aqui também, que são tintas metálicas, né? Os acabamentos de olho, boca, eu uso bastante essa tinta acrílica de bisnaguinha. Então precisa ter isso daqui. Vocês vão ver eu trabalhando muito com essas tintas, fazendo acabamento de peças, né? E essas tintas aqui, que são pigmentos metálicos, tem dourado, tem prata, tem cobre e tem bronze, várias cores que você pode estar usando aí para dar um acabamento. Isso aqui também é muito importante você ter aí no seu ateliê. Então, basicamente, as tintas que a gente precisa são essas aqui. Você tendo aí que seja pelo menos um naipe aqui de cada tinta, né? Tendo a acrílica e as tintas de acabamento, seu trabalho vai ficar diferenciado. Porque uma coisa que eu sempre digo, né? Que o acabamento é muito importante. E as tintas boas também. Aqui eu vou apresentar agora umas pedrarias, os materiais que eu tenho, que assim, eu vou pegando de brinco, de coisas que perde, separo mais ou menos por cor, utilizo essas peças aqui para estar fazendo as aplicações nas imagens, nas africanas, né? Em todo no meu ateliê eu vou aproveitando essas peças. Então é um material de reciclagem. É um material que a gente não pode deixar desperdiçar, a gente precisa se ater para isso, porque isso aqui é jogado muito fora. Depois dessa parte aí de reaproveitamento, eu parto aqui para a parte de pedrarias, né? Que você compra as pérolas, meia pérola, isso a gente utiliza muito, a cola de silicone, que eu já mostrei aqui para vocês, medalhinhas, né? Às vezes você vai fazer um oratório, eu gosto muito de fazer oratório utilizando medalhas e todas essas coisas de sucata, fica muito bonito. Aqui eu vou mostrar para vocês as coroas e os resplendores, né? A gente precisa se atentar ao tamanho de cada um, a proporção que você vai colocar, né? Você tem que se atentar a isso. Tem que também aprender a fazer o furo, né? Saber que santo utiliza coroa, que santo utiliza resplendor, né? Não são todos, a gente precisa ter essa consciência, esse estudo, né? Esse resplendor aqui eu uso muito em Nossa Senhora, então você precisa se ater aí apenas aonde você vai pôr o quê. É uma coisa muito fácil de trabalhar e muito bonita. Aqui nós temos a chita. Essa aqui eu comprei aí em algum lugar que eu nem sei aonde foi, mas foi assim, você compra a chita, pode comprar assim, pode comprar de metro, para você fazer as colagens e as rendas, né? Para fazer mantos de Nossa Senhora Aparecida, você vai usando as rendas aí, né? Juntamente com as colas que eu já mostrei antes. Então, você tem aí, compra ou você pega em retalho, de uma roupa que você for mandar fazer, mas fique atento também aí nas rendas, porque é uma coisa que fica muito bonita. Aqui são os guardanapos, né, que nós usamos para fazer decopagens, colagens, né? Então, gosto desses estampinhos, gosto de rosas. Você vai ter aí de acordo com o nicho de pintura que você for estar fazendo. Outro papel que eu utilizo aqui também é o papel camurça. Você pode usar o preto, o azul marinho, o vermelho, para você colocar no fundo da peça. E uso também o feltro.
que você vai utilizar aí para estar dando esse acabamento final na base da sua peça. Então essas são as bases de colagem que eu utilizo, né? Mas você pode ter aí uma infinidade, né? A criação aí é sua. Vou falar para vocês aqui agora sobre os tipos de verniz que eu uso, né? O principal, entre aspas, verniz que eu uso é o betume, porque como eu já pinto as minhas peças com uma tinta acrílica semibrilho, eu não preciso muito de verniz. Mas o betume eu uso muito porque ele te dá um efeito de acabamento melhor e também serve para já dar mais uma envernizada na peça. Mesmo você utilizando o betume, se você ainda quiser envernizar sua peça, você pode utilizar o verniz spray, um acrílico, né? Terminou a peça, tá? Bate o verniz. O verniz vitral, para fazer o olho. Depois que eu termino de pintar o olho, eu dou uma pingada desse verniz para dar um acabamento. A laca chinesa também é um verniz muito brilhante, que a gente utiliza aí para fazer técnicas e deixar a peça com uma aparência como se tivesse uma resina. E o verniz comum, que é o verniz de parede mesmo, que você pode estar utilizando no gesso, sim, porque a gente pinta a parede, pinta o gesso, e você pode usar o verniz comum. Tem peças que mesmo depois que a gente termina e ela seca às 24 horas, ela ainda fica um pouco grudando por causa do verniz ou alguma coisa assim. Então eu utilizo esse produto aqui para você poder estar passando na sua peça e ela perder essa impressão de que está grudando, né? Então esse aqui são as coisas que eu uso para poder dar o acabamento final e a proteção final da peça. Esse é o material que a gente vai usar durante o curso. Eu espero vocês!